Vamos nessa aula aprender como criar um procedimento passando parâmetros para esse procedimento? Na aula anterior, nós criamos o nosso procedimento mensagem boas-vindas. O nosso procedimento principal é a função início, e aí tudo que está aqui dentro é o que é executado. Perceba, se eu comentar essa linha, ao executar o meu programa, não vai acontecer nada. Programa finalizado. Por quê? Porque aqui dentro do meu programa início, eu não tenho nada. E aí, se eu então removo os comentários do procedimento que nós criamos, ao executar o programa, perceba que nós temos aqui, olá, seja bem-vindo ao nosso sistema. Eu vou colocar mais um _n aqui no final. Então, na aula passada, nós vimos aí como construir esse pequeno procedimento. Perceba que nós precisamos dessa palavra reservada, função, por isso que ela está em vermelho. Aqui, você pode dar um nome que você quiser para o seu procedimento, obedecendo apenas algumas regrinhas básicas. Por exemplo, ele não pode começar com números ou com caracteres especiais, por exemplo, arroba, cifrão, jogo da velha. E também não é permitido que o nome contenha espaços. Se você quer separar os nomes, você pode fazer como eu fiz aqui, que inclusive é uma boa prática de programação. Você coloca as palavras todas em minúsculos apenas com as iniciais a partir da segunda palavra em maiúsculo. Então perceba, mensagem tudo em minúsculo, boas, o B está em maiúsculo e vindas, o V está em maiúsculo. Isso facilita a leitura. Outra forma é, você pode separar as palavras com underline. Então o underline é um caractere especial, é o único caractere especial que é permitido tanto na criação de variáveis quanto para nomear os nossos procedimentos e as nossas funções. Lembrando, qualquer alteração que você fizer aqui, a gente precisa alterar aqui também. Por isso que aqui ficou em vermelho. Agora, perceba o seguinte. Eu simplesmente estou chamando o meu procedimento para imprimir essa mensagem. Agora, e se eu quisesse aqui passar como parâmetro o nome do usuário para imprimir esse nome aqui dentro? Vamos então criar aqui um nome, uma variável do tipo cadeia. Eu vou dar um nome de nome. E aí eu vou colocar aqui um nome, por exemplo, muito desconhecido. José. Então, eu acabei de criar uma variável chamada nome. Qual o tipo dessa variável? Cadeia. Por que cadeia? Uma cadeia de caracteres, uma sequência de caracteres. E aí eu já atribuí aqui o conteúdo José para essa nossa variável. Como que eu passo então esse parâmetro para o meu procedimento para chegar aqui e imprimir? É muito simples, perceba, tem um passo a passo que é só você prestar atenção que você não erra isso quando você for criar os seus procedimentos. Se eu quero receber aqui dentro o nome do usuário, eu preciso dizer que o meu procedimento vai receber uma variável do tipo cadeia. Então, primeira parte, qual tipo? Cadeia. E aí eu preciso dar um nome para essa minha variável. Por exemplo, pode ser x. Uai, mas você nomeou a sua variável como nome. Você não precisa dar o mesmo nome aqui? Não, não preciso. E muita atenção aqui porque muitos erram essa parte quando estão aprendendo. Perceba que aqui nessa linha 10 é o que a gente chama de assinatura da nossa função ou procedimento. O que significa assinatura? Eu estou dizendo qual é o nome e eu estou dizendo quais parâmetros e quantos parâmetros ela vai receber. Eu estou dizendo que ela vai receber um parâmetro do tipo cadeia. E aqui dentro do meu procedimento, esse parâmetro vai ter o nome de x. E aí, perceba que já ficou aqui na linha 6, já ficou sublinhado em vermelho. Por quê? Eu alterei o meu procedimento. Eu disse que ele recebe um parâmetro do tipo cadeia. Então, agora, aqui dentro desse par de parênteses, eu preciso passar um parâmetro do tipo cadeia. Quem que eu vou passar aqui? A nossa variável nome. Não, Wagner, peraí, eu fiquei confuso. Como que eu mando nome aqui e recebo x aqui? O que acontece é o seguinte, na memória do computador, você vai ter duas variáveis. Olha só,
quando a gente está aqui na nossa função principal, nós temos na memória uma variável chamada nome com o conteúdo José, certo? Então, é este conteúdo aqui que eu estou mandando para o meu procedimento mensagem boas-vindas. Quando chega aqui, eu estou recebendo ele com outro nome. Então, será criada uma variável na memória do computador chamada x. Qual o conteúdo dessa variável x? José. É o nome que eu passei aqui. Ok? Então, quando chegar aqui, nós teremos duas variáveis na memória do computador. Uma chamada nome com o conteúdo José. E uma chamada x com o conteúdo José, que foi o conteúdo que eu passei aqui. Ok? Mas perceba, por enquanto eu simplesmente mandei uma variável e recebi essa variável aqui. Eu ainda não utilizei, eu ainda não fiz nada com ela. Agora, o que eu quero fazer? Está vendo que nós temos aqui o texto Olá, seja bem-vindo ao nosso sistema. Eu quero imprimir então a mensagem Olá, José. Como que a gente faz isso então? Eu vou fechar a minha aspa dupla aqui e vou abrir novamente. Agora, entre a aspa dupla, eu vou colocar aqui um conjunto de vírgula e vou colocar nossa variável x aqui. Nós já fizemos isso diversas vezes, porém, dentro da nossa função início. Perceba, eu estou fazendo uma junção. Eu estou juntando o texto olá com o conteúdo de uma variável e depois mais uma sequência de texto. Só que eu quero também um espaço aqui. Se eu executar o meu programa agora, olha o que vai acontecer. Olá, José. Seja bem-vindo ao nosso sistema. E se eu quiser que essas mensagens ocupem duas linhas? Olá, José. E aí a parte seja bem-vindo fique na linha de baixo. Muito simples. Eu vou retirar esse ponto daqui. Eu vou saltar uma linha. Então, o seja bem-vindo vai ficar na linha de baixo. Porém, ele vai ficar aqui no cantinho. Lembra que eu estou colocando uma tabulação aqui? Então, eu também vou colocar um _T. Ao executar o meu programa agora, olha só. Olá, José. Seja bem-vindo ao nosso sistema. E se eu quiser centralizar esse José? Eu posso colocar mais um _T, eu acredito que 2 _T. Vamos ver qual vai ser o resultado. Opa, foi muito. Vamos colocar apenas um. E aí eu vou executar agora. Pronto. Olá, José. Seja bem-vindo ao nosso sistema. Não ficou exatamente bem centralizado, não. Então vamos tentar colocar aqui mais um. E aí vamos acrescentar mais alguns tracinhos aqui. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou executar novamente o meu programa. Então perceba que agora Olá, José ficou mais centralizado se comparado com os tracinhos. Porém, esta mensagem é que ela não ficou bem centralizada. E aí é a questão da tentativa e erro. Eu posso acrescentar alguns espaços aqui até atingir o resultado que fique mais interessante. Então perceba que já ficou uma organização visual mais interessante. Então aqui nós acabamos de ver como enviar parâmetros para uma função. Por exemplo, eu vou simplesmente fazer uma alteração aqui. Imagine que eu queira mandar também um número inteiro, que seja a idade do usuário. Eu vou então criar aqui uma variável do tipo inteiro chamada idade e vou dizer que essa variável possui o valor 55. E agora eu quero também receber essa variável, esse valor aqui. Como que eu faço? Novamente, eu preciso dizer qual é o tipo e dar um nome. E aí eu preciso separar por vírgula. Por exemplo, cadeia X, vírgula, qual tipo que eu vou receber agora? Inteiro. E eu preciso dar um nome, por exemplo, Y. E aí, novamente, olha, já ficou sublinhado em vermelho porque eu disse aqui na assinatura do meu procedimento que esse procedimento recebe dois parâmetros, uma cadeia e um inteiro. Só que eu estou mandando apenas uma cadeia. Então, vamos mandar um inteiro aqui. Qual é o inteiro? A nossa variável idade. Perceba que sumiu aquele sublinhado que tinha aqui. Agora, novamente, para fixar essa ideia, nós teremos aqui, quando for executado o nosso procedimento, nós teremos 4 variáveis em memória. Nós teremos a variável chamada nome e a variável chamada idade.
Quando chegar aqui no nosso procedimento, nós também teremos uma variável chamada x. Qual o conteúdo dessa variável x? José. E nós também teremos uma variável chamada y. Qual o conteúdo dessa variável y? 55. Então, quando eu faço esse envio aqui, nome e idade, eu estou enviando o conteúdo dessas variáveis. E eu recebo aqui dentro do meu procedimento com outro nome, x e y. Poderia ser nome e idade? Poderia. Olha só, eu vou colocar aqui nome e aí eu vou trocar aqui para nome, porque agora não tem mais x. Poderia ser o nome aqui e a idade aqui? Poderia. Por que eu não estou utilizando? Para não confundir. Se eu colocasse nome e idade, muito provavelmente você iria pensar que o nome que eu utilizo aqui tem obrigatoriamente que ser o nome que eu vou utilizar aqui. E não precisa, ok? Quando você envia aqui, você está enviando uma variável do tipo cadeia e uma variável do tipo inteiro. Então, são esses nomes que você vai enviar. Quando você cria a sua função ou seu procedimento, você diz quem que você vai receber, um tipo cadeia, um tipo inteiro. E aí você pode dar um nome que você quiser, ok? Um outro detalhe extremamente importante. Eu disse aqui na criação do meu procedimento que eu vou receber uma primeira variável do tipo cadeia e uma segunda variável do tipo inteiro. Então, aqui na minha função início, quando eu chamar o meu procedimento, a primeira tem que ser do tipo cadeia e a segunda tem que ser do tipo inteiro, ok? Eu não posso inverter. Perceba, se eu colocar aqui idade e se eu colocar aqui nome, ele já vai indicar que tem algo errado. Por quê? A primeira que eu estou mandando é um tipo inteiro, mas eu disse que aqui é cadeia. Então não vai funcionar, ok? Eu vou fazer aqui um Ctrl C para desfazer. Pronto, agora vai funcionar normalmente. E eu tenho aqui o Y, que eu não utilizei para nada ainda. Eu vou colocar ele aqui também. Então vai ficar meio estranho, mas apenas para poder exibir na tela e você ver como que vai funcionar com dois parâmetros, ok? Eu vou executar o meu programa e aí perceba que agora nós temos o texto Olá José 55, que é o valor da variável idade que eu passei como parâmetro, e abaixo nós temos a outra mensagem. E se eu tivesse a altura do tipo real, vou chamar de altura e vou colocar aí 1.73. Eu quero dizer então que o meu procedimento mensagem boas-vindas também vai receber a altura. Novamente, como nós já vimos, vírgula, qual tipo? Real, e aí eu posso dar o nome que eu quiser, Z. Só que agora, perceba, novamente está indicando erro. Por quê? Eu disse aqui na criação do meu procedimento que o meu procedimento vai receber 3 parâmetros, uma cadeia de caracteres, um número inteiro e um número real. Então, eu vou mandar uma cadeia de caracteres, eu vou mandar um número inteiro e eu vou mandar aqui agora um número real, altura. E aí, novamente, eu vou colocar ele aqui. Opa, aqui não é altura, aqui é Z. Agora, eu escrevi a altura errado aqui, é apenas um U. Perceba que ele estava indicando um erro aqui. E agora, se eu executar o meu programa, perceba que nós temos aqui Olá José 55, que é o valor da variável altura, que eu recebi aqui como Y, e 1.73, que é o valor da altura, que eu recebi aqui como Z. E se eu quisesse passar um nome, vamos retirar aqui o Y e o Z, vamos deixar apenas o nome. E se eu quisesse ler o nome do teclado, eu consigo? Sim, facilmente, perceba. Vamos utilizar aqui o nosso escreva para pedir uma informação para o usuário. Você já sabe como fazer isso. Por exemplo, digite seu nome. E aí, vamos utilizar a nossa função leia para o usuário digitar o nome dele. E aí, aonde que nós vamos salvar? Na variável nome. Só que agora tem um detalhe interessante. Perceba que eu inicializei a nossa variável nome com José. Qual nome você acha que vai aparecer aqui? Eu vou retirar aqui as variáveis x e y, nós não temos mais elas. Qual nome você acha que vai aparecer aqui? José? Na verdade, não. Olha, se eu fizer
a chamada do meu procedimento, olha só, Ctrl C, e eu vou colar ele aqui em cima. Então, Ctrl V. Nesta primeira vez que ele foi executado, linha 9, mensagem boas-vindas passando nome. Quem é nome? José. Ele vai vir para cá, vai executar todo esse trecho imprimindo nome. Ele vai imprimir José. Porém, aqui na linha 11, eu estou lendo o que o usuário vai digitar no teclado. Então, quando eu chamar ele novamente na linha 12, qual o nome que vai ser impresso? Eu não tenho mais José. Por quê? Nesta variável, eu estou salvando o que o usuário vai digitar. Então, olha o que vai acontecer. Eu vou subir aqui o meu console, eu vou executar o meu programa. Olha só, olá, José. E agora ele está pedindo, digite seu nome. Então, eu vou digitar aqui Maria Madalena. Vou pressionar Enter. Olha o que nós temos agora. Olá, Maria Madalena. Por quê? Foi a informação que o usuário digitou que foi salvo na nossa variável nome. E aí, já deixou seu like nessa aula? Deixa seu like aí, vai, isso ajuda muito o canal, isso é muito importante para o canal. Se inscreva se você não se inscreveu ainda. E já sabe, né? Qualquer dúvida, posta aí abaixo que eu terei o maior prazer em ajudar. Nas próximas aulas nós veremos agora como criar funções. E aí eu vou apresentar para você a diferença entre funções e procedimentos. Então não perca as próximas aulas. Nos vemos lá.